Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre psicanálise e educação. Qual será a relação que existe entre uma coisa e outra? Qual a relação que existe entre psicanálise e a educação, e a esfera da educação, esse mundo tão grande, tão maravilhoso que é o mundo da educação, e não diferente também o mundo da psicanálise. Vamos entender um pouquinho sobre isso hoje? Vamos lá? Vamos iniciar falando sobre o criador da psicanálise, Sigmund Freud. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Sigmund Freud. Ele é o criador da psicanálise. E quem era essa figura enigmática que entrou para a história como o grande pai da psicanálise? Vamos falar um pouquinho sobre a psicanálise e depois como ela se encaixa dentro dessa esfera da educação. Freud nasceu em 6 de maio de 1856, numa cidade da Áustria, atualmente anexada à Tchecoslováquia, chamada Freiberg. Quando Freud tinha 4 anos de idade apenas, sua família mudou-se para Viena, cidade onde residiu grande parte da sua vida, deixando-a somente aos 82 anos de idade devido à perseguição nazista. A partir daí, passou a residir em Londres, onde veio a falecer em 1939 em decorrência de um câncer de boca. Freud recebeu uma grande influência da sua família sobre sua formação, principalmente na formação da sua personalidade. Veja como a influência da família sobre a vida de uma criança é muito importante. Freud não foi diferente, com Freud não foi diferente. Ele veio de uma modesta família judaica e recebeu toda a orientação e recebeu todo o ensinamento da sua família, o que o ajudou a compor a sua personalidade. Pertencente a uma família modesta, tendo sido o primeiro filho do segundo casamento de seu pai, teve sobre si depositado grandes esperanças. Tanto é que, mesmo residindo em uma casa pequena para abrigar todos os membros, Freud era o único que tinha um quarto só para si. Vocês vejam que desde pequeno Freud já demonstrava, um interesse pelas coisas, pela natureza, pela vida em sociedade, e mesmo sendo de uma família modesta, ele ganhou um quarto só para si mesmo. Em sua formação acadêmica, optou por estudar medicina, pois naquele momento histórico, essa era uma das poucas carreiras permitidas a um judeu. Teve sua formação em neurologia, mas sempre se interessou por questões do saber universal. O que são essas questões do saber universal? A própria filosofia, os questionamentos sobre a natureza, as ciências da linguagem, todo esse saber universal encantava o pequeno Freud e ele foi pela linha da medicina, não deixando de lado todo esse saber. Isso contribuiu para que ele tivesse uma formação mais ampla, uma formação acadêmica maior, não só ligada à área da medicina propriamente dito.
Charcot, um grande neuropatologista da época, atraiu a sua atenção em 1885, já com 29 anos de idade. Freud então foi a Paris para conhecê-lo e com ele estudar. É aí que começa, aqui nós temos o início de uma das grandes descobertas de Freud com esse neuropatologista, Charcot, porque na ocasião Charcot valia-se da hipnose para curar sintomas de histeria da conversão. Então, ele era um precursor do uso da hipnose em seus pacientes com o objetivo de curar a histeria da conversão, que naquela época já acontecia e estava se tornando comum na sociedade, né? A intenção de Freud com esses estudos era introduzir essa técnica na área médica, tida até então como uma prática de charlatões e uma prática circense. Então a hipnose não era vista como algo científico, era vista como algo muito experimental e muito subjetivo. Na verdade, não era uma técnica totalmente comprovada, né, de cura dessas histerias e desses sintomas de doenças da alma, vamos dizer assim. O que seria então essa histeria da conversão? A histeria da conversão refere-se à transformação ou à conversão de uma problemática psíquica em sintomas orgânicos, como os movimentos musculares involuntários, contratura dos músculos, paralisias, cegueiras, sem que haja causas orgânicas para tais sintomas. Então veja, todos esses sintomas, movimentos musculares involuntários, contraturas de musculatura, né, paralisias e até cegueiras, eram considerados à época como uma histeria de conversão. Não havia nenhuma causa orgânica para que esses sintomas aparecessem nos pacientes. E através da hipnose, que era uma ação induzida, eles conseguiam então fazer com que essas pessoas liberassem aquilo que estava dentro de si, ou seja, aquilo que estava oculto, aquilo que estava no seu subconsciente, e a partir dali eles buscavam a cura para esses traumas, a cura para essas enfermidades da alma. Só que não era ainda comprovado cientificamente. Então, aquela época era visto como uma prática de charlatões, uma prática muito subjetiva, uma prática circense, uma prática que não tinha uma comprovação científica da época. Entretanto, Freud e Charcot começaram a estudar e a se aprofundar o porquê desses sintomas e como a hipnose, que era o que eles tinham de conteúdo na época, auxiliava esses pacientes nesses tratamentos a se curarem, a se livrarem desses sintomas. Freud observou então que em estado hipnótico o paciente conseguia lembrar-se de vivências que não vinham à mente quando estava em estado de vigília, ou seja, quando ele estava acordado. E ainda que essas lembranças impossíveis de serem lembradas fora do transe hipnótico sempre se referiam a algum momento traumático causador do sistema histérico. Hoje nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos que tem o consciente e o subconsciente, não é? Mas à época, essa informação ela não existia. E eles começaram a perceber então que quando o paciente estava nesse estado de hipnose, ele conseguia trazer à luz, né, pensamentos, sentimentos e relatavam então esses pensamentos e sentimentos, traziam de volta a lembrança, coisa que quando eles estavam acordados eles não conseguiam trazer. E no estado de hipnose eles traziam então. E a partir de então, eles começaram a perceber que havia algo a mais do que apenas o consciente, né, na psique humana. E esses pensamentos e essas lembranças sempre se referiam a algum momento traumático que aquele paciente havia vivenciado, algum momento traumático que ele havia passado, enfrentado, e que estava ali, olha, escondidinho por trás do seu consciente. Sendo assim, essa descoberta teve importante influência na teoria freudiana a respeito dos processos mentais inconscientes. Eles começaram então a perceber. Freud começou então a perceber que havia um mundo inteiro, é como se fosse um iceberg, né?
nós vemos que o iceberg, a grande parte do iceberg está submersa em água e nós não visualizamos essa parte, nós apenas visualizamos o pico do iceberg, que é, na verdade, o que nós mostramos, é, na verdade, aquilo que é possível de ser enxergado, mas que, inconscientemente, por trás desse iceberg, submerso, né, há uma grande parcela totalmente guardada ali e que nós não conseguimos enxergar, sequer acessar. E Freud começou a perceber essa questão. Quando retorna a Viena, Freud entrou em contato com Joseph Brauer, também médico de formação. E Brauer o convidou a trabalhar com ele no caso de uma jovem paciente histérica, com a qual utilizou a técnica da hipnose. Essa paciente, que esse outro colega médico chamou Freud para trabalhar, era uma paciente que também apresentava esses sintomas de contração de musculatura involuntária, de problemas traumáticos, de histeria de conversão. E a partir desse trabalho, então, fica evidente para Freud que forças resultantes de lembranças traumáticas de forte cunho emocional podem ser retiradas da consciência por um processo chamado de recalcamento, tornando-se assim inconscientes. Essas forças inconscientes, devido ao recalque, constituem a causa dos sintomas da histeria. Então, eles analisam aquela jovem paciente que estava ali sendo submetida a essa análise, e Freud então descobre, a partir de várias técnicas usadas, além da técnica da hipnose, que esses processos de traumas emocionais que as pessoas vivem, que ela vivia, né, como paciente ali naquele momento, na verdade era um processo inconsciente. E ele deu esse nome desse processo inconsciente para esses traumas emocionais, ele deu o nome de recalque. E hoje a gente fala tanto, né, do recalque, mas o que seria o recalque em si? Na verdade, o recalque é um mecanismo de defesa da nossa psique, né, que procura viver. A gente vive uma situação e aquela situação é traumática, mas nós a recalcamos, nós a subjugamos, nós deixamos com que essa situação fique bem escondidinha dentro de nós e nós não trazemos à baila, nós não falamos sobre aquela situação. Quando nós não falamos sobre aquela situação, ela fica recalcada, ela fica suprimida dentro de nós, numa área chamada inconsciente. Com essa prática, notou-se então que quando o paciente recordava de fatos e emoções traumáticas, desapareciam os respectivos sintomas. E ali então começa um trabalho de Freud, buscando conhecer o que há por trás da mente do homem, da mente humana, das histerias de conversão, o que há por trás de todo sentimento e principalmente de experiências traumáticas que são armazenadas dentro da mente humana. Sintomas para Freud, então, são maneiras de dizer, de expressar o que acontece, o que realmente passa na mente inconsciente do indivíduo, ou seja, os conteúdos recalcados para se evitar a dor da lembrança, da vergonha ou da culpa. Hoje nós já temos esse conhecimento. Naquela época, ele foi o grande precursor dessas investigações, né? Hoje nós sabemos que as doenças da alma, que são tratadas em análise, que são tratadas em terapias, que são tratadas na área da psicanálise ou mesmo na área da psicologia, na área da psiquiatria, quando mais profundas, elas têm muito a ver com as emoções, elas têm muito a ver com os traumas, elas têm muito a ver com a forma de retermos, né, emoções, traumas, de retermos conosco mesmo situações que a gente não consegue colocar aquilo para fora. Então, sintomas físicos aparecem, né? Em alguns casos são as manchas na pele, em outros casos são sintomas de gastrite nervosa, por exemplo. Em outros casos, N sintomas que aparecem no corpo, no organismo, no orgânico. E não tem uma causa orgânica aparente, né? Na verdade, essas dificuldades em entender o que está acontecendo conosco encontram-se lá na esfera do subconsciente. Hoje nós já temos esse conhecimento a partir de Freud.
Mas na época eles estavam desbravando uma área do conhecimento muito importante que veio trazer um grande avanço no âmbito da psicologia, da psiquiatria, da medicina como um todo. Porque hoje nós sabemos que nós não somos só corpo, nós temos o corpo, nós temos a alma, não é verdade? E nós temos, por que não dizer, o espírito, que é a parte espiritual do homem, mas naquela época não se via dessa forma. Então Freud começa a desbravar esse universo. E a partir daí, a partir desse primeiro caso que eles estavam ali estudando, ele consegue observar que esses traumas estavam no profundo, estavam recalcados, na verdade estavam ali escondidos e não eram colocados para fora. E o corpo responde. O corpo responde ao estresse, o corpo responde ao cansaço, o corpo responde aos traumas, o corpo responde de várias maneiras, porque tudo isso, na verdade, está intimamente ligado, está relacionado. Dessa maneira, então, Freud percebe a grande importância da fala para a condução de pacientes à lembrança e também como forma de expressão da emoção. Veja como o falar, o colocar para fora, ele passa então a não usar mais a técnica da hipnose, né, em que a pessoa está ali hipnotizada, então aquilo é direcionado, e ele passa a trazer então uma nova técnica, que é a técnica da fala, da pessoa dizer, da pessoa colocar para fora aquilo que está dentro de si. E nós sabemos que é muito difícil, muitas vezes, um paciente, uma pessoa que passou por um trauma, querer falar sobre aquele assunto, né? Aquele trauma, aquela dificuldade, muitas vezes ela fica escondida dentro do inconsciente daquela pessoa, e para não reviver aquilo de novo, aquela pessoa não quer falar sobre o assunto, o que a torna ainda mais refém, né? Da sua doença, da sua enfermidade. E Freud, então, começa a perceber que a fala ela é importante para o processo de cura. Falar, colocar para fora, mesmo em pacientes tímidos, né? Ou em pacientes introvertidos, a fala se transforma num processo de cura, ela se transforma num processo de melhoria daqueles traumas, levando realmente à cura completa. Então ele percebe que a fala para a condução de pacientes à lembrança e também como forma de expressão da emoção é o canal da cura. E aí como fazer isso? Como fazer que esse paciente venha falar? Como fazer com que esse paciente se sinta à vontade para falar sobre os seus problemas, sobre os seus traumas, sobre aquilo que o incomoda, se às vezes ele também não sabe que aquilo o incomoda? Se às vezes ele não tem, às vezes, a própria consciência de que ele está passando por aquilo e inconscientemente ele não consegue nem definir o porquê ele está passando por aquela situação. Então, ao falar, o paciente dá voz à sua inconsciência, fazendo assim com que as suas dores recalcadas sejam expostas para serem curadas. E Freud, então, introduz o método catártico, que é, na verdade, o uso da catarse, para entender aquele paciente, para trazer a consciência. E a catarse nada mais é do que uma limpeza, é o ato de colocar para fora. E ele vai então delineando todo esse processo de forma experimental, mas também científica, analisando os processos, analisando os resultados, analisando tudo aquilo que precisa ser, como nós dizemos, né? Anotado e registrado. E Freud começa então a registrar todo esse processo. Adotando agora o método catártico, Freud passa a abandonar a hipnose, antes utilizada como recurso para a cura, e passa a utilizar a função da fala como propiciadora da lembrança traumática. Então, o método catártico, na verdade, é o método que ele passa a usar para que os seus pacientes falem sobre as suas vivências, né? E nem tanto no começo necessariamente sobre os seus traumas, porque às vezes eles nem estão sabendo que estão com aqueles traumas. Mas para que esses traumas venham à luz, ele usa também o método da associação livre. Então, o que é o método da associação livre dentro da catarse de Freud?
É um método desenvolvido por ele para que o paciente utilize da fala para a sua cura. E aí ele vai falando, então, sobre coisas que não têm muita conexão. Ele deixa com que o paciente comece a falar sobre coisas do seu cotidiano, sobre coisas da sua vida, né? E aquilo não tem, talvez, no começo, muita conexão. Mas a partir dessa informação que aquele paciente rompe e coloca para fora, então ele vai trazendo as associações necessárias para que essa conversa, para que essa fala seja curativa para aquele paciente. A hipnose, por sua vez, não se tratava de um método que poderia ser aplicado a todos os pacientes, né? Uma vez que foi considerada invasiva, ela invadia a personalidade e ela também poderia proporcionar sugestão. Já o método da associação livre é um método que utiliza predominantemente do método da fala, onde o paciente é convidado a falar livremente do que lhe vem à mente. A hipnose, ela era sugestionada, né? Então, era uma forma que o médico, né, o terapeuta tinha de trazer à baila algo, mas o paciente ele não tinha tanto controle sobre aquilo. Já o método da catarse, pelo método da associação livre, o paciente ele já está consciente, né? Ele está consciente e ele consegue falar livremente sobre aquilo que vem à mente. Então, Freud começa a trabalhar esse método com muito mais liberdade, para que esses pacientes pudessem, então, colocar ali o que está vendo a sua mente naquele momento. Claro que existe todo um ambiente, existe toda uma conversação, um preparo para isso e técnicas para que esse paciente se solte, para que esse paciente comece a fazer uso desse método da associação livre. Então, o exercício da fala, ele abre espaço para que os conteúdos inconscientes se tornem revelados, ou seja, conscientes por conta das associações estabelecidas pelas palavras. Observe como é importante, né? Hoje nós já temos todo esse conhecimento em nossas mãos. Observe como é importante colocar para fora o que sentimos, né? Observe que a psicanálise, nesse início de sua formação e dos estudos de Freud, com as parcerias que ele foi encontrando, né, ali ao longo da vida, olha que interessante, começou-se a observar que o corpo humano não é algo isolado, né, de uma personalidade, de uma alma, né, de uma personalidade que todos nós temos e ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos a nossa personalidade, somos diferentes, somos únicos em toda a nossa constituição física, psíquica, ninguém é igual a ninguém. E Freud então começa a observar que esse inconsciente é muito individual e que cada paciente percebe um trauma de um jeito e recalca de um jeito também. E a partir desses estudos e dessas comprovações, esse método passa a ser um método científico, embora a gente sempre tenha em mente que o método científico é aquele método palpável, concreto, né? Através de demonstrações concretas, através de um produto que saia de uma certa experiência. Mas como você vai comprovar alguma coisa em se tratando de personalidade e em se tratando de psiquismo humano? Então Freud passa a comprovar isso através das suas experiências com esses pacientes, e esses pacientes mostrando essa melhoria, essa cura, através desse método catártico, através da catarse, do método da associação livre. Para que o método da associação livre seja eficiente, é indispensável a presença de um psicanalista, bem como de um ambiente em que propicie calma e relaxamento. Então havia sempre essa técnica, esse conduzir dessa fala, que no início passa a ser solta, no início ela é solta, ela é livre, e com o passar dessa consulta, vamos dizer assim, o psicanalista vai então buscando associar o que o inconsciente tem ali, que está guardado e que está sendo trazido para o consciente. Com a introdução desse novo método desenvolvido por Sigmund Freud, que a psicanálise passou a fazer parte de um novo saber, um novo campo do saber. A psicanálise passa então a desbravar
este conhecimento de mundo novo. A psicanálise, então, passa a fazer parte, né, de um método científico. A psicanálise amplia os seus horizontes e os seus estudos começam a avançar. A psicanálise, então, ela vai entrando no campo da medicina e buscando esses métodos, né, humanizando ainda mais o campo da medicina, ela vai buscando, então, trazer, né, todos esses recalques que nós já vamos ver também nas próximas aulas, mecanismos de defesa, e aquilo começa a ser, então, elencado. O psiquismo humano começa, a partir, né, dos estudos de Freud, a ser estudado, as reações, as doenças que saem e são de cunho emocional, tudo isso passa a ser estudado, então, pela medicina da época, com o avanço da psicanálise, com o avanço desses estudos. Avançando em seus estudos e atendendo novos pacientes, então Freud publica, juntamente com Breuer, o livro Estudos sobre a Histeria. E Freud passa, então, a publicar as suas descobertas, né? Ele passa, então, a registrar as suas descobertas, ele passa, então, a analisar e se aprofundar cada vez mais. Freud mergulha posteriormente, né, no mundo dos sonhos, daquilo que a psique humana traz como sonho, a questão da sexualidade humana, e assim ele vai trabalhando todo esse inconsciente e trazendo a mesa numa esfera consciente, onde ele conclui as suas observações clínicas efetuadas também em outros casos. O que Freud, então, conclui a partir dessas experiências e dessas análises, né? Que as neuroses têm um determinante sexual recalcado e que ainda essa sexualidade é própria da infância, assim como o seu recalcamento. Importante que a época de Freud, nós vamos falar também sobre isso, essa questão da sexualidade humana, ela não era realmente explorada, assim como a psique, o psiquismo das crianças, né? Obviamente não eram vistos, né? Antigamente as crianças eram vistas como pequenos adultos e tratadas muitas vezes como tal. E Freud então traz todo esse conhecimento para aquela época. Imagina que inovação para a época. Falar algo sobre o inconsciente, falar algo sobre emoções recalcadas, falar algo inclusive sobre sexualidade a partir do momento da infância, a partir do momento em que a pessoa nasce, era algo completamente novo e muito desafiador. E a psicanálise então entra na área médica, né? Ela entra na área da psicologia, ela também abarca a filosofia e ela conversa com todas essas ciências de uma forma muito importante, de uma forma muito interessante. Então elas se conversam e cada vez mais eles vão descobrindo, né? Freud vai registrando, vai descobrindo, vai analisando seus pacientes, vai trazendo e aprimorando esse método da associação livre. E esses pacientes, então, eles acabam recebendo a cura, a melhora dos seus sintomas, e a medicina, então, passa a entender verdadeiramente que nós somos seres não apenas orgânicos, né? Nós somos seres emocionais, nós somos seres espirituais, nós estamos todos ali compostos em uma coisa só, e que uma coisa está intrinsecamente relacionada com a outra. E o que isso tem a ver com o ambiente da educação, né? Nós vamos entrar depois nesse tópico mais especificamente. Quando um professor chega dentro de uma sala de aula e ele vai então trabalhar com os seus alunos, ele não pode se esquecer que ali existem alunos que têm o seu consciente, o seu subconsciente, que tem o id, o ego, o superego, que tem uma formação que vem, né, de sua casa, de sua família, e que cada aluno é único na sua existência, né? E que cada ser humano que ali está, se for criança, cada criança tem a sua história também. E apesar de o professor em sala de aula ter que passar o seu conteúdo, ter que passar a sua matéria propriamente dita, ele está lidando com pessoas, ele está lidando com situações diversas,
E não que ele seja um psicanalista e precise dar conta disso, mas quando ele tem esse conhecimento, quando ele se aprofunda também nessa questão da constituição do homem, do psiquismo humano, ele pode buscar alternativas para que a sua aula, para que o seu aluno possa ser ali atingido de alguma forma. E assim nós sabemos então que o começo da psicanálise, sabemos então que a expressão do livre falar, da contemplação da fala através do que Freud colocou, passa a ser um recurso muito bom, muito importante para todas essas ciências. Vamos falar um pouquinho sobre a descoberta do aparelho psíquico. Então vimos então, a ênfase que Freud deu à sexualidade o colocou em má posição perante a comunidade científica da época, pois com a introdução do conceito de sexualidade infantil, a rejeição foi total, o que lhe custou 10 anos de exclusão dessa comunidade. Então, em uma época, em que não se falava sobre isso, e cujas crianças eram tidas como pequenos adultos, imagine o choque, que Freud causou em toda aquela comunidade quando disse que desde que nasce, a criança não é um ser assexuado, e sim ela tem a sua sexualidade ali que vai ser desenvolvida. Então, para ele, para a época, aquilo foi realmente algo chocante e ficou afastado ali da comunidade científica durante um bom período, mas persistindo nos seus estudos e nas suas análises. No entanto, pôde contar com o apoio de alguns médicos e estudiosos, tendo sua teoria retornado à credibilidade científica por causa da sua coerência e da sua consistência. Sempre tem alguém, que ajuda a continuar o processo. O nome de Freud entra, assim, para a história da humanidade como um dos poucos capazes de produzir um corte epistemológico, ou seja, um corte no conhecimento que demarca a fronteira do antes e depois da descoberta e da formulação teórica. Dentro do campo da educação, nós temos Jean Piaget, muito conhecido também, que traz o conceito de epistemologia genética. O que seria uma epistemologia? O que é um corte epistemológico? Tudo que falamos sobre epistemologia tem a ver com conhecimento. E o conhecimento é algo que não é estático, o conhecimento se transforma. O conhecimento é muito, muito, muito transformador e também se transforma. A humanidade vai acrescentando, vamos dizer assim, na sua caixa preta, anos e anos, milhares de anos de história de conhecimento. E a evolução humana nos comprova isso, A evolução humana, pensar que nós saímos da época da era medieval, em que as pessoas morriam por enfermidades, que hoje nós temos vacina, que hoje nós temos tratamentos, às vezes até tão simples, por causa do conhecimento, da epistemologia, do avanço tecnológico e do avanço do conhecimento. Então, quando Freud introduz todas essas questões e trabalha principalmente essa questão do desenvolvimento sexual a partir da criança, isso causa um choque naquela sociedade, E a partir do momento em que ele faz os seus estudos, ele ganha novamente a credibilidade por causa da sua coerência e por causa da consistência das suas pesquisas. Então ele rompe com esse processo epistemológico do conhecimento humano. E que bom, Que bom que tem esses cientistas e esses pesquisadores para romper, para trazer essas experiências e esse conhecimento novo, para que possamos nos compreender melhor, nos compreender como pessoas, como seres únicos, como pessoas que podem inclusive transformar a sociedade e principalmente os professores com a sua prática educativa. E assim então ele demarca a fronteira entre o antes e o depois da descoberta e da formulação teórica. Quando Freud vem e traz todas essas descobertas, o pensamento então passa a ser transformado. É a partir de Freud então que uma nova cosmovisão é introduzida, um novo estudo, um novo olhar, uma nova visão de mundo, um novo entendimento sobre as pessoas, suas intra- e inter-relações pessoais.
Veja que interessante, né? Hoje, na era da tecnologia, nós falamos tanto sobre a inteligência artificial, mas nós nunca deixaremos de ser seres e que possuem inter-relações. Nós temos uma relação conosco mesmo, a princípio. Todo homem, todo ser humano tem uma relação com si mesmo, e ele também tem as suas inter-relações, ele tem as suas relações com os próximos, né? Com o próximo. As suas relações de trabalho, suas relações familiares, as suas relações com o outro. E essa inter-relação, muito embora a tecnologia tenha avançado, ela nunca vai deixar de existir, seja através da própria tecnologia em uso, para que essas relações, para que essas comunicações avancem. Então veja como é importante, a partir de Freud, essa cosmovisão que foi introduzida e hoje atualmente permanece sendo ampliada, né, através dos seus discípulos, das pessoas que continuam esses estudos, de novas descobertas e ampliando esse campo do saber, que antes era completamente desconhecido. O novo olhar também passa a ser introduzido sobre as relações pessoais, sobre as relações familiares, sobre as relações escolares e nos demais grupos sociais. Então esse olhar passa a ser visto pela medicina, pelas ciências humanas como um todo, e ele passa então a fazer parte das pesquisas, passa então a fazer parte das análises, né? E também passa a ser comprovado cada vez mais. O novo entendimento sobre sociedade e cultura passa a ser divulgado e assim conhecido. Sociedade e cultura. Sociedade e cultura estão sempre interrelacionando-se. À medida que a sociedade vai produzindo a sua cultura, essa cultura também modifica a própria sociedade. Novas gerações vão surgindo e esse conhecimento adquirido pela humanidade vai sendo processado e vai sendo ampliado cada vez mais. Sigmund Freud, então, o fundador da psicanálise, na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que, ao construir a sua teoria, ele não queria formar convicções, mas ele queria estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Veja que já naquela época, então, Freud se levanta, né, como esse grande pesquisador, esse inovador, e vai trazendo, então, uma reflexão. Ele não queria necessariamente formar convicções e deixá-las ali cauterizadas, né, cristalizadas para sempre. Mas ele queria, na verdade, fomentar a construção de um novo pensamento. Ele queria, na verdade, trazer, né, a reflexão e estimular o pensamento, assim derrubando certos preconceitos. A partir do momento em que você tem o conhecimento de que há algo por baixo, né, vamos dizer assim, do seu consciente, de que há um subconsciente, de que há um inconsciente em cada ser humano, muitas perspectivas podem ser analisadas e muitas perspectivas humanas de inter-relações, de intra-relações, podem ser também averiguadas. E quando nós, então, rompemos com isso, quando nós rompemos com esses preconceitos, nós, então, passamos a fazer com que as nossas inter-relações e as nossas relações externas fiquem melhores. Por isso o conhecimento é importante. Por isso, em todas as áreas de atuação da sociedade, a cultura, ela é produzida pela sociedade, mas a cultura também modifica a sociedade. E com isso vai fazendo com que preconceitos sejam extirpados. Freud, então, ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, suas relações obscuras, isto é, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem como um problema científico. Então, veja, todo ser humano possui essas características, né? O seu imaginário. Imagine uma criança que está em processo de formação, do momento em que nasce até os 7 anos de idade. Hoje nós sabemos que esse período forma o caráter desta criança, que as vivências que essa criança tem a partir do momento que nasce, e inclusive não a partir só do momento que nasce, mas das sensações que essa criança recebe no seu útero.
né? Quando ela está no útero de sua mãe, todas as percepções de mundo, todas as vivências e experiências que essa mãe passa, essa criança recebe também. Através de vibrações, através de sentimentos, através do próprio cordão umbilical, essa criança recebe todas essas influências dentro do útero de sua mãe. Então veja que universo maravilhoso Freud vai trazendo também, quando diz, né, que essa criança, a partir do momento que nasce, ela também se comporta e ela se interrelaciona com esse exterior de uma forma muito além do que se pensava na época. Hoje nós sabemos que a criança tem todo esse processo de desenvolvimento e que é estabelecido do 0 aos 7 anos de idade, ele vai constituindo a sua personalidade. Mas e os traumas que ele enfrentou, sem perceber que são traumas, dentro da barriga de sua mãe? E os traumas que essa criança enfrenta no seu ambiente escolar, no seu ambiente de convivência familiar, sem perceber que aquilo são traumas. Então Freud começa a observar, a partir dessas características, que isso vai ficando lá para dentro do seu inconsciente, vai ficando recalcado. E a partir de então, essas fantasias, esses sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem passa a ser também um problema, vamos dizer assim, algo a ser pesquisado pela comunidade científica como um todo. Então é importante ressaltar que, veja, os sonhos são também escapes desse nosso inconsciente, né? As fantasias, o imaginário, aquilo que está se passando dentro de nós, os esquecimentos também, né? Que são os nossos atos falhos. Freud vai chamar isso lá na frente de atos falhos. A nossa intencionalidade, sem sermos intencionais, também faz parte do psiquismo humano. Enfim, todo esse psiquismo humano, todo esse complexo mundo da psique humana, antes nunca desbravado, passa a ser então estudado através de Freud, por meio de Freud, iniciando com Freud e dando sequência até os dias de hoje. A investigação sistemática desses problemas levou então à criação da psicanálise. Hoje sabemos que a psicanálise anda junto com a psicologia e ambas caminham, né, buscando a melhoria da psique humana. Mas todas essas investigações sistematizaram-se e formou-se então o método da psicanálise. A psicanálise, então, enquanto teoria, caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos sistemáticos sobre o funcionamento da vida psíquica. Sobre estas, Freud publicou uma vasta obra durante a sua vida sobre as suas pesquisas nessa área, onde relata suas descobertas e formula leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana. Então, como pesquisador, como cientista, ele vai registrando, ele vai montando a sua teoria, ele vai dando nome a todas as suas descobertas, não é? Ele vai trazendo, então, novas experiências, com isso ele vai catalogando, vamos dizer assim, e deixando um registro para a humanidade. Um registro que não é orgânico, que não é das funções orgânicas do homem, da humanidade, do ser humano, mas um registro que acontece dentro de algo que não é concreto, que é a psique humana. Veja que interessante, que contribuição maravilhosa esse cientista trouxe para o conhecimento nos dias de hoje, como isso pavimentou, vamos assim dizer, o solo para que outras pesquisas e outras descobertas no campo da histeria, no campo da neurose, no campo de outras até patologias mais sérias e mais graves, como isso traz, como ter esse conhecimento nos ajuda nos dias de hoje a lidar com tudo isso, não é verdade? Então Freud foi esse grande criador da psicanálise e contribuindo assim para a medicina, para a vida relacional como um todo. E a partir de agora, então, veremos alguns outros assuntos importantes. Nessa aula, é importante dizer que o surgimento da psicanálise lá atrás, né, com Freud, com Sigmund Freud, nos fez perceber, hoje, após tantos estudos e após tantas pesquisas registradas, o quanto é importante nós conhecermos um pouquinho sobre o funcionamento psíquico. O quanto é importante também, a princípio, entendemos que todos nós temos
esse conjunto psíquico que forma a nossa existência, a nossa personalidade. Que nós não somos apenas orgânicos, que nós não somos programados, mas que nós temos o quê? Reações que muitas vezes são até inconscientes, são impensadas, reações que podem ser trazidas à lume, podem ser trazidas à luz através do método da catarse, da associação livre, através do método da fala. Veja como é importante colocar para fora aquilo que nós sentimos, porque às vezes nós temos traumas e temos dificuldades que nós não temos consciência que temos, mas que nós podemos, através desse método, através dessa análise, colocar para fora e resolver muitas questões interiores, questões intrarrelacionais. E tudo isso então inicia com a criação da psicanálise. Tudo isso então inicia com Freud. E veremos a seguir quais são as separações que ele faz dentro desse psiquismo. Quais são as dificuldades enfrentadas também dentro desses recalques. O que é o recalque? Quais são os mecanismos de defesa que a nossa psique faz para nos proteger, muitas vezes, do nosso exterior. E assim continuaremos na próxima aula.